Então, agora vamos fazer o jutsu da aprovação do Enem. Game, game. Ha! Olá, eu sou o André Vasconcelos, sou professor de Educação Física. E sim, estou preparado para o combate. Eu sei que a faixa é na cintura, mas se eu colocar na cintura ela não vai aparecer. Então, a gente vai começar aqui, ó, já todo na malemolência, todo na ginga, todas as artes marciais. Por quê? Porque a gente vai combater o Enem e a gente vai arrasar nele, porque agora a gente vai abordar o aspecto do quê? Da problemática que a gente pode inserir o contexto da dança, quais são as abordagens que a gente pode utilizar e como ela pode ser compreendida na prova do Enem, beleza? Então foca na tela que a gente vai abordar agora a luta e a contemporaneidade. Com o advento do UFC, as lutas criaram uma nova roupagem e a exposição na mídia ampliou a percepção acerca das lutas. Dessa forma, o mix de luta, MMA, vem se tornando mais expansivo e a globalização das lutas está tornando a modalidade mais atrativa. Aqui a gente já perguntaria, como reflexão, qual seria o papel da mídia na difusão da luta, mas fazendo aquele resgate histórico, a gente já sabe que a luta tinha essa vertente um pouco do combate, guerra, porém também era tido como entretenimento. No caso aqui, a mídia serve para difundir, né? Disseminar, exibir, mostrar. E aí acaba tornando aquele entretenimento um espetáculo. Então é muito comum, hoje em dia, a gente fazer essa associação com o UFC, que é um mecanismo de exposição de lutas. Antigamente a gente tinha os rings de boxe, e agora a gente tem o UFC como um programa que faz esse Ultimate Fight, professora de inglês aí arrasando, mas é esse contexto de inserir diversas modalidades em um combate. Tanto que hoje, atualmente, os lutadores eles são tidos como gladiadores do século XXI, porque continua essa dinâmica de performar, continua essa dinâmica lucrativa, porque qual o papel da mídia? Por que ela ganha? Ganha money. Então, qual é esse direcionamento? É ter indivíduos, ter pessoas lutando, vendendo a sua arte, fazendo o entretenimento do outro com base no combate. E o combate ele vai ser tido de qual forma? Com essa diversidade de modalidades. A gente sabe que existe karatê, capoeira, judô, e aí esse mix ele permite que a gente faça essa mesclagem de como e qual determinada técnica vai ser um pouco mais bem aproveitada em determinada situação. Tranquilo? Então a gente já entendeu, o papel da mídia vai ser vender, no caso, a luta vai ser o entretenimento, o mecanismo, e os indivíduos vão ser os gladiadores, os novos gladiadores. Então a gente tem essa dinâmica de continua a mesma manutenção do esporte, da modalidade de luta, como forma de entreter. Tranquilo? Compreendido? A gente avança mais um pouquinho, porque além de entreter, né, a gente tem a luta com esse direcionamento da ludicidade. Mais do que uma prática de combate, a luta na escola pode oferecer muita diversão, visto que as diversas modalidades, tais como capoeira, judô, boxe, karatê, sumô, entre outras, podem propiciar, além dos fundamentos específicos, os golpes, que a gente pode entender assim, a interação e o respeito entre todos os alunos, independente de gênero. Professor, é possível praticar sumô na escola? Oxe, como não? Ah, professor, mas é quando eu sou gordo. Não se trata de uma estrutura física que determina a execução de determinada prática. A gente já entendeu essa parte corporal, a gente entendeu quais seriam os direcionamentos. Se você não lembra, acessa a plataforma que você vai relembrar da questão do biotipo, né, que tem esse direcionamento no caso do endomorfo, essa caracterização por sumô, por exemplo, corpos mais robustos, com força, que trabalha esse aspecto de força, mas aqui seria o direcionamento da técnica. Tem a questão do respeito, da inclusão, a participação, interação, dinâmica do sumô, dinâmica de deslocamento, então a gente vai ter um trabalho de esquiva. Então todo esse direcionamento ele pode ser trabalhado e mais uma vez a gente volta a abordar o aspecto
Ludicidade. A gente já entendeu que no aspecto do brincar, esse assunto, esse tema, essa abordagem, ela é muito presente. E o que isso direciona? Um aspecto um pouco mais livre, um pouco mais espontâneo. Porque o brincar é o aprender, esse aprender um pouco mais descontraído. Brincando, a gente aprende. Então, a gente pode aqui... Ah, o professor está aqui... Porque eu quero que vocês entendam a dinâmica do saber, a dinâmica do aprendizado, de uma forma descontraída, que você consegue absorver um pouco melhor. Então, a gente pode ter aquela modalidade, ter aquela performance, a gente pode brincar de esgrima usando uma folhinha de papel, faz, vai, dobra, roda, 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 e pronto. E aí a gente começa a trabalhar esquiva. Eu tenho que tentar atingir o meu colega e fazer o trabalho de esquiva. Então, eu golpeio, ofensa, defendo. Então, toda a dinâmica que a gente pode desenvolver no aspecto da aula, no caso da aula prática, a gente consegue associar a dinâmicas, tanto ofensivas, defensivas, quanto esse desenvolvimento de uma forma descontraída. Ludicidade é importante? Claro que é importante, porque brincando a gente aprende e vai desenvolvendo, e você já está conseguindo absorver, compreender todo esse direcionamento, coisas que a gente já aprendeu. Gladiador século XXI. Por quê? Porque é entretenimento. Por que entretém? Porque vai gerar resultado. Antigamente era para disfarçar determinada situação da população, política do pão e circo. Atualmente é uma forma de entreter financeiramente, seria vantajoso, tanto para quem joga, que tipo, vai fazer uma ascensão na sua vida, assim como para quem vende, porque tem as marcas que patrocinam e fazem associações. Então a gente vai fazendo, vendo que tem uma questão marketing ali financeira, o capitalismo tomando de conta. Então tem toda uma questão que a gente consegue observar além da prática da modalidade de luta. E aí quando a gente bota ela, insere ela no contexto educacional, como professor, a gente vai buscando esse desenvolvimento, esse aprendizagem de uma forma um pouco mais good vibes, beleza? Tranquilo? Compreendido isso? Aí agora, efetivamente, a gente já vem para problemáticas um pouco mais concretas, um pouco mais coesas. Observando a imagem, a gente vai fazer leitura de imagem, às vezes o Enem ele vai fazer esse direcionamento. Imagem, você olha e tipo, qual a associação rápida? Para cá, você vai precisar ter o quê? Percepção de mundo. Lembra, o Enem é um exame para a vida. Ele busca ver como que você se correlaciona. E no caso, aspectos culturais, midiáticos, cinematográficos, como é o caso da imagem a seguir, você consegue observar dois lutadores. São fictícios? Sim, mas são duas histórias que têm um elemento luta desenvolvido em ambas. De um lado nós temos Rocky Balboa e do outro a Menina de Ouro. Aí eu lhe pergunto, e qual é a diferença? Qual é a difusão? Por que o Rocky Balboa é o Rocky Balboa, qualquer direcionamento, tan, 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 tem musiquinha, taran, tan. Você consegue fazer toda uma associação e um mapeamento de uma luta com base na performance de determinado segmento que você visualizou em determinado filme. Já a Menina de Ouro, que aborda um pouco mais aspectos de luta, não são tão reconhecidos, não são tão lembrados. Por quê? Porque talvez aqui a gente tenha essa percepção da questão de gênero. Homem pode lutar com mulher? Outra questão que a gente tem a levantar. Problemáticas de questões de gênero, de tipo, homem lutar contra mulher, qual seria essa dinâmica? Então, a gente tem que observar a prática como uma modalidade inclusiva, participativa, mas em que a prática corporal, a estrutura corporal, ela deve sim ser levada em consideração. Tem que ser analisado isso. E aí aqui a gente vai frisar de uma seguinte forma: entender que o aspecto luta é uma prática esportiva regulamentada. O aspecto violência é diferente, porque aqui a gente não está abordando, tipo, não é a problemática da violência. No caso, a luta, a gente pode até utilizar como instrumento de combate à violência. Como esse conhecimento, como essas práticas, elas podem auxiliar na conscientização para minimizar esses atos de violência. Violência de quê? De gênero, feminicídio. Então, são práticas que a gente começa a refletir e associar devido à prática, né? Devido a essa modalidade. Então, aqui temos duas histórias. Temos essa comparação da questão de gênero e logo abaixo nós temos na capoeira o exemplo dessa interação. Por quê? Porque quando a gente compreende que a prática esportiva da luta
ela é inclusiva, participativa e interativa, não violenta, não agressiva, a gente consegue essa dinâmica de entrosamento, de troca, interação. E aí, questão de gênero não seria uma problemática, seria apenas uma situação benéfica de corpos que se conhecem, que se encontram e se relacionam numa prática de boa. Tranquilo? Paz e amor, a gente avança porque continuamos abordando esse aspecto da luta de gênero, já que a luta feminina por espaço na sociedade não é de hoje. Em 1896, nas Olimpíadas, não houve participação feminina. Então a gente vê que no aspecto luta, as mulheres não eram inseridas, tá? Efetivamente. Após 4 anos, elas puderam competir pela primeira vez, mas representavam apenas 2,2% dos atletas participantes. Odiernamente, palavra chique, para a gente já fazer aquele enriquecimento de vocabulário atualmente, beleza? Então, odiernamente, as mulheres têm ampliado suas conquistas e ganhado mais espaço na sociedade. Mesmo assim, a luta por igualdade se faz imperiosa e o combate pelo preconceito de gênero constante. Pois ainda tem gente que diz que mulher é o sexo frágil. Perguntaria, você concorda? Então a gente já sabe que, no caso da luta, a gente vai trabalhar esse aspecto de força. Aqui a gente já está fazendo uma problemática da luta em um aspecto de luta fora desse contexto esportivo. É uma luta de gênero, é uma luta em que, em determinados momentos, em diversos momentos, as mulheres são inferiorizadas, diminuídas, e aí a gente tem que fazer essa reflexão para entender e incluir e respeitar, que eu acho que é uma das principais alicerces dessa compreensão. E aí, tendo isso como direcionamento, a gente tem algumas diretrizes, que é o lutando por direitos, que a gente pode aqui observar, ó, que ninguém deve ser discriminado por ser menino ou ser menina, todas as pessoas merecem respeito, meninas e meninos têm os mesmos direitos em casa, na escola, na quadra, em qualquer lugar, todo mundo pode brincar do que goste, isso ajuda as crianças a se desenvolverem plenamente. Meninas e meninos precisam de cuidados, meninas e meninos têm direito de chorar, meninas e meninos têm direitos iguais de expressar seus desejos e opiniões, ninguém tem o direito de tocar no corpo delas sem autorização, cada criança é dona do seu corpo e o machismo é ruim para todos. Hashtag liberdade, porque aqui são direcionamentos que a gente faz um mapeamento geral, mas são reflexões importantes que a gente leve. Por quê? Na prova do Enem, a gente vai fazer o quê? Uma leitura da vida. E ter esse direcionamento, ter essa compreensão, ter esse mapeamento da sociedade, nos permite ter um posicionamento um pouco mais coeso, um pouco mais sólido e que respeita os direitos humanos e que faz esse equilíbrio em igualdade de gênero. Tranquilo? Compreendido? Avançando e evoluindo, aí a gente deixa esse direcionamento principal, que é o respeito e igualdade, né? Esse equilíbrio de questão de gênero, que é muito importante fazer essa definição. A luta ela é importante porque, além de auxiliar, estimular a coordenação, força, flexibilidade, as lutas auxiliam na oxigenação do corpo, além de regular o metabolismo e melhorar o condicionamento físico. Os praticantes também são beneficiados com o crescimento muscular. Vamos para o fight? Vamos para o fight. Então a gente já viu a importância tanto do aspecto físico, são essas que a gente acabou de mencionar, nas questões de respeito, igualdade, essa questão da problemática de gênero, como ela pode ser apresentada, como a gente pode refletir, o que a gente pode desenvolver com base no aprendizado da luta. Eu sei que quando a gente imagina a luta, que a gente vai aprender um golpe, não é nesse sentido. Aqui a gente não está desenvolvendo um aspecto apenas físico. A gente tem 3 dimensões, o procedimental, o conceitual, o atitudinal. Então, é uma amplitude de dimensão em que a gente tenta construir e desenvolver um ser pleno. Beleza? Compreendido e tendo plenitude disso, a gente faz em nosso mapeamento geral, que é entender a luta, que vai ser aquele direcionamento de ataque e defesa, ela é prática corporal, tem as suas vertentes tanto ocidental quanto oriental, é diferente de violência, não é violência. Professor, mas eu vi, o cara arrebentou a cara do outro, saiu... Gente, a dinâmica da luta, os efeitos que acontecem dentro daquela prática são conscientes. Porém, entretanto, tem a regulamentação, tem a regra, tem a estruturação, tem a predisposição e a consciência daquela prática, que é muito diferente de eu estar no meio da rua, vir um cara com uma lâmpada e abarcar na cara do outro, e aí é diferente. A própria violência
das torcidas nas quadras, nos estádios, é um fato que, tipo, se desassocia da prática de luta. Na luta se aprende respeito, se aprende a ter um certo posicionamento coerente, né, e consciente em relação ao corpo do colega. Tem essa ajuda mútua, então tem todo um arcabouço que vai muito além de agressão, vai muito além de um tapa, um soco, um pontapé. Então, tem toda essa abordagem que a gente pode compreender com base na luta. E aí o nosso direcionamento sobre lutas fica nesse aspecto do respeito e igualdade. E o que a gente vai fazer agora? Que também temos a nossa nuvem de... eu não lembro de muitas lutas. Capoeira nacional, jiu-jitsu, aqui todo... orgulho, meu orgulho, minha faixa azul. E também temos karatê, boxe, e são práticas, quando a gente associa o karatê, se você fazer uma correlação, temos o Cobra Kai agora que faz essa reinserção de uma cultura oriental, já que mais difundida e mesclada com a vertente ocidental, fazendo um resgate histórico, fazendo associações um pouco mais contemporâneas de como os indivíduos eles podem desenvolver e praticar essa prática, maravilhosa, né? Mas ter essa atitude um pouco mais proativa, né? Uma parte um pouco mais procedimental do fazer e como isso pode ser desenvolvido na escola, combate à violência, de bullying e todas essas questões que podem ser correlacionadas com a luta, tranquilo? Então agora a gente vai dar um nocaute no Enem, porque a gente vai fazer questão sim, a gente já chega, olha, se assusta, a gente vê, essa questão aí é que nem você é um lutador de karatê, e aí você olha um lutador de sumô, olha o sumô aí, ó, enorme, mas você faz o quê? Fica calmo e lê só o comando, ó. No entanto, algumas mulheres, diferentes às convenções sociais, sentem-se seduzidas e desafiadas a aderirem à prática da modalidade consideradas masculinas. E o que observamos em Meg, que se mostra determinada e insiste em seu objetivo de ser treinada por Frank. A inserção da personagem Meg na prática corporal do boxe indica a possibilidade de construção de uma feminilidade marcada pela... Aqui a gente está falando da menina de ouro, que a gente acabou de ver na aula anterior. Você não conseguiu compreender, não associou? Volta, lê o texto base. No texto base tem um direcionamento, o filme da menina de ouro, que conta a história de Meg Fraser, uma garçonete de 30 anos. Vai fazer todo o direcionamento e mapeamento sobre quem é essa personagem. E aí aqui na questão, ela só quer saber, ó, a inserção da personagem na prática corporal do boxe indica a possibilidade da construção de uma feminilidade marcada, a gente quer saber a marca, o que vai fazer essa distinção. Vamos observar aqui, ó, adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada ao seu gênero. A gente já sabe que uma questão de problematização não é uma prática feminina. Então a gente já conseguiu observar aí, a gente sabe de conhecimento que o boxe e diversas outras modalidades, ele tem essa questão de gênero que a gente já abordou aqui, no caso da capoeira já tem esse um pouco mais de inclusão, porque não vai fazer esse combate direto entre dois indivíduos, beleza? Então a alternativa B é a valorização do comportamentos e atitudes normalmente associados à mulher. O boxe não tem isso, então é um aspecto um pouco mais violento que a gente acaba desassociando. Transposição de limites impostos à mulher num espaço de predomínio masculino. Aqui a gente já tem a compreensão. Professor, eu não sei. A gente vai acessar a plataforma, você vai parar, ler essa questão com calma, qualquer coisa, Googlezinho bonitinho, Enem 2016, tem essa questão na íntegra para vocês poderem analisar. Mas qual é o direcionamento geral? Ela está quebrando o tabu de limites. Mulher não é para lutar, mulher não pratica boxe. E ela está ali sendo transcendental, evoluindo e mostrando que ela é capaz e tão boa quanto. Então a gente vai ter o nosso gabarito na alternativa C, tem as outras que a aceitação dos padrões sociais acerca da participação, não tinha aceitação, a naturalização das barreiras socioculturais, não. Então tem todo esse direcionamento de entender que ela está sempre quebrando barreiras, porque são coisas que são impostas. Então essa transposição dos limites, beleza? Temos mais questões? Temos mais questões, mas como a gente tem pouco tempo, a gente para por aqui, você vai acessar a plataforma, vai ver essa, vai revisar, vai analisar todo esse conteúdo. É só acessar a plataforma que está aqui na tela, que eu acho que é desse lado, aqui, acertei. E aí você vai poder ver essa questão, ver outras questões e praticando com calma, mentalizando o jutsu das sombras e da luz,
para poder arrasar no Enem. Eu fico por aqui e desejo a vocês todo o meu poder de persuasão. Tchau. Os.